Tome a minha mente, tire os pensamentos mentirosos. Eu declaro que eu sou uma bênção. Diga: Espírito Santo, fale comigo, tome o meu coração. Eu quero ouvir tua voz. Eu preciso ouvir tua voz. Diga: me liberte de toda mentira, de todo engano na minha mente. Eu quero ouvir a voz do Senhor. Use a pastora Cristiane. Enche de ti, que só o Senhor fale e não ela, em nome de Jesus. Amém? Gente, essa palavra eu comecei domingo, terminar hoje. Tempo de alargamento. Pode colocar aí, tempo de alargamento. Eu creio plenamente que é o tempo de alargamento. Eu vou pedir para os meninos que estão lá, ali, colocando os slides, o último versículo dessa palavra, que eu tirei do final, eu coloquei agora mesmo, coloquei aqui no começo. Isaías 54, coloca aí para mim. Deus começou a falar, Isaías 54, versículo 2, ao meu coração, sobre esse tempo de alargamento. Alarga o espaço da tua tenda, estenda-se o todo da tua habitação, e não impeças. Alarga as tuas cordas, e firma bem as tuas estacas. Alarga. É uma ordem do Senhor. É a vontade de Deus para você e para mim. Deus quer que você cresça. Fala para o seu irmão: Deus quer que você cresça. Agora fala também para o seu irmão. Diga: não impeças. Irmãos, quanta luta para a gente crescer e avançar. Quantos inimigos a gente enfrenta dentro de nós. Os maiores inimigos muitas vezes não são os exteriores, são os inimigos interiores. Pensamentos errados que nós temos de Deus e sobre nós mesmos. Como nós precisamos ser alinhados. Se você quiser o tempo do alargamento de Deus, se você não quiser o resto da sua vida viver em círculos, você precisa tomar posição de obedecer o Senhor. Cresce. Então vigia as tuas posturas. O diabo só quer que tu tenha as mesmas reações. Já é certo. Todo mundo da tua casa já sabe como tu reage quando tu está chateado. Já sabe até o que você vai dizer. Se você tiver filhos, seus filhos vão dizer: papai vai falar isso com mamãe, mamãe vai falar isso com o papai. Olha como eles vão brigar. Eles vão brigar assim. De tão normal que é o círculo da sua vida. Você não muda, porque não está entendendo que mudança exige esforço, posicionamento. Ninguém vai crescer sem um esforço. A vontade de Deus é que você cresça. Faz parte do curso natural da vida. Um bebê, ele está na barriga, tem o tempo dele ficar guardado, tem o tempo de nascer. Mas quando ele nasce, é tempo de crescer. Mas espiritualmente falando, como é uma resistência crescer? Sim ou não? Você vê um bebezinho, se ele não crescer, teu bebê, tu tem que levar rapidinho para o médico. Tem que tomar algum hormônio, alguma coisa, que está acontecendo alguma coisa errada. Mas nós muitas vezes não observamos que estamos paralisados espiritualmente com as mesmas picuinhas. Meus irmãos, cresça. Essa é a vontade de Deus. Abandone certas posturas. Paulo não estava isso no script, viu? Assista a palavra domingo, que não tinha nada a ver com essa. Não é, Josemildo? Nada a ver. Então, assiste domingo passado. Está lá no CCA Garanhuns, no YouTube. Assista e assista a de hoje. Irmão, nós temos que perceber que muitas vezes estamos paralisados. E vai passando os anos na nossa vida e as reações as mesmas. Não é a vontade de Deus. A vontade de Deus é que você mude. Paulo falou em 1 Coríntios 13, quando eu era menino, eu falava como menino, mas eu cheguei a ser homem. Tem posturas que você precisa parar, meus irmãos. Se você quiser ser um homem espiritual, uma mulher espiritual, nós temos que lutar contra a meninice.
as picuinhas que nos cercam. E o diabo gosta. O diabo gosta quando você tem picuinhas, sabe? Quando você volta a ser criança. Porque Deus não dá grandes responsabilidades a meninos. Deus não vai dar um ministério a meninos. Deus só dá ministério a homens. Quem está aqui? Tu tem um chamado, se posiciona como um homem e como uma mulher de Deus. Pare com isso. E eu quero te falar, quando a gente vai avançando na vida espiritual, deixando de ser menino, deixando de picuinha, tu pensa que é fácil? As guerras se levantam, porque o diabo não quer que você cresça. Ele quer que você se torne uma eterna criança no seu casamento, na vida espiritual, em todas as áreas. Um menino, uma menina. Até que parece que está mudando, parece que está avançando. Aí deu lugar à carne. Me intriguei de você. Sabe, irmãos, você tem que tomar uma posição. Alarga a tua tenda. Te esforça para esticar. Dá para esticar um pouco mais. Às vezes eu penso que eu vou quebrar. Digo, eita Deus, não estique mais não, que eu estou quase quebrando. Ele sabe o seu limite. Portanto, se posiciona e diz, eu vou avante, eu vou crescer, eu vou vencer a mim mesmo e vou vencer os meus inimigos. Tem alguém aqui? Chegou o tempo de alargar. Chegou o tempo de crescer. Não impeças. Mas você pode impedir e ser o resto da sua vida uma criança vivendo em círculo. Tu pode conquistar coisas. Você pode conquistar financeiramente imóveis e sonhos. E ser um menino e uma menina. O que Deus quer é que você cresça por dentro, para que você viva o que Ele tem para a sua vida. Tem alguém nesse lugar? Então, queria que você abrisse sua Bíblia em Gênesis 26 e deixasse aberta. E se você não tem a Bíblia em papel, abra, o seu celular ou iPad em Gênesis 26 e nós vamos caminhar em Gênesis 26. Eu não vou falar versículo por versículo, como eu falei domingo passado. Então, domingo passado eu fui lendo os versículos e versículo por versículo eu fui explicando. Então, você vai assistir a palavra do domingo passado. Pela manhã eu preguei. À tarde foi o pastor Zanota que estava aqui, porque chegou todos os nossos adolescentes, 110 adolescentes. Vamos aplaudir o Senhor pelos nossos adolescentes. Pai, nós abençoamos nossos adolescentes, que eles possam romper e crescer. Deus está fazendo coisas incríveis no meio dos nossos adolescentes, no coração deles. Eu sei que Deus está fazendo. É uma luta, é uma guerra. Mas sabe, quando um pai e uma mãe ora pelos seus filhos, Deus responde a oração dos pais. Deus vai tocar o seu filho, sua filha, com curas de traumas, de feridas nas emoções. Então, no domingo passado, eu preguei apenas a parte da manhã. E comecei a falar sobre tempo de alargamento. E eu comecei lendo o versículo 12 aqui, de Gênesis. Semeou Isaac naquela terra. Eu acredito que está aqui. E no mesmo ano recolheu 100 por 1, porque o Senhor abençoava. Enriqueceu-se o homem, prosperou, ficou riquíssimo. Possuía ovelhas e bois e grande número de servos, de maneira que os filisteus lhe tinham inveja. E por isso lhe entulharam todos os poços que os servos de seu pai haviam cavado. Nos dias de Abraão, encheu-os de terra. Disse Abimeleque a Isaque: aparta-te de nós, porque já és muito mais poderoso do que nós. Então Isaque saiu dali e se acampou no vale de Gerar, onde habitou. E tornou Isaque a abrir os poços que se cavaram nos dias de Abraão, seu pai, porque os filisteus os haviam entulhado depois da morte de Abraão. E lhes deu os mesmos nomes que já seu pai lhes havia posto. Cavaram os servos de Isaque
no vale e acharam um poço de água nascente. Mas os pastores de Gerar contenderam com os pastores de Isaque, dizendo: esta água é nossa. Por isso chamou o poço de Ezeque, porque contenderam com ele. Então cavaram outro poço, e também por causa desse contenderam, por isso recebeu o nome de Sitna. Partindo dali, cavou ainda outro poço, e como por esse não contenderam, chamou-lhe Reobote, e disse: porque agora nos deu lugar o Senhor, e prosperaremos na terra. Dali subiu para Berseba. Na mesma noite lhe apareceu o Senhor e disse: eu sou o Deus de Abraão, teu pai. Não temas, porque eu sou contigo. Abençoar-te-ei e multiplicarei a tua descendência por amor de Abraão, meu servo. Então levantou ali um altar, e tendo invocado o nome do Senhor, armou a sua tenda, e os servos de Isaque abriram ali um poço. Então, semana passada, domingo, eu falei que poço significa romper limites. Gente, isso me impressionou muito. Eu não vou estar falando versículo por versículo. Você deve assistir lá no YouTube a palavra de domingo. Mas o que me impressionou foi o coração de Isaque. Quando, nesse capítulo aqui, 26, no versículo 1, diz assim: sobrevindo fome à terra. Além da primeira, a vida nos dias de Abraão, foi Isaque a Gerar, avistar-se com Abimeleque, rei dos filisteus. Apareceu-lhe o Senhor e disse: não desças ao Egito, fica na terra que eu te disser. Habita nela, eu serei contigo e te abençoarei. Porque a ti e a tua descendência darei todas estas terras e confirmarei o juramento que fiz a Abraão, teu pai. Eu achei tão tremendo, porque estava havendo um tempo de seca, sobrevindo fome à terra. Não estava chovendo naquela terra, naquela região. E aquele rapaz, ele parou para ouvir Deus. E eu falei domingo aqui que o nosso grande problema numa crise, seja emocional, seja familiar, seja financeira, o nosso problema é parar para ouvir Deus. A gente não para. A gente resolve tudo na força do braço. Toma as decisões de acordo com as circunstâncias, sem nem perguntar a Deus. E Isaque, ele parou para ouvir o Senhor. Estava tendo um tempo de seca, de escassez, de fome. E ele foi ouvir o Senhor. E o Senhor falou: gente, vai orar e vai buscar Deus. Se tranca no teu quarto, faz um jejum e vai buscar o Senhor por uma resposta, Ele vai te dar. Quem está aqui? Se estás passando por um tempo de escassez, de crise, é tempo de parar para ouvir o Senhor. Não é tempo de tomar decisões precipitadas, emocionais. E tem gente que ainda diz em nome de Deus: Deus me disse. Deus te disse nada. Tu estás fazendo as coisas de acordo com o que tu estás sentindo. Tem gente que toma decisões, tem atitudes e ainda usa o nome de Deus. Vá parar para ouvir. Porque quando Deus está nos conduzindo, tudo vai bem. Vai dar certo. Deus disse a ele: olha, não saia dessa terra. Está uma terra seca, pois eu quero que tu fique aqui e plante. Eu vou te abençoar. Parecia uma loucura essa direção, mas ele obedeceu. A pior coisa que eu acho é quando você sabe a vontade de Deus e você insiste em fazer a sua própria vontade. Eu acho que a pior coisa que a gente pode fazer com a nossa vida é ser teimoso e desobediente. Se Deus já falou contigo sobre uma área da tua vida e Deus já te corrigiu, então deixe Deus prevalecer. Se Deus já te falou, está errada essa postura, pare com isso. E por que você insiste em continuar com as mesmas posturas? Sabe o que tem que fazer? É se humilhar e se arrepender. Quem está aqui? Deus não te diz que esse comportamento Ele não gosta, que esse teu linguajar Ele não gosta, essa atitude Deus não gosta. E por que você sempre fica com as mesmas reações? Pare com isso. Se humilha, se cala diante de coisas. Vai para o teu quarto e fecha a porta.
e vai ouvir o que eu devo fazer. E ele ouviu, mas não apenas ouviu, ele obedeceu, irmãos. Obedecer é mais importante do que jejuar. Tu pode jejuar 40 dias, mas se tu não mudar tuas posturas, não serve de nada teu jejum. O jejum tem um objetivo: quebrar a nossa carne, a nossa ruindade, e nos fazer sensíveis para ouvir. É isso para que serve o jejum. Para nos dar sensibilidade, para nos humilharmos. Porque muitas vezes somos cheios de direitos, orgulhosos. E o jejum tem o objetivo de nos dar um coração obediente, de quebrar o nosso eu, quebrantar, ensinando você a não fazer o que você deseja. Porque quando a gente está de jejum, dá uma dor de cabeça, você quer comer, dá uma fraqueza. Tu pode passar o dia todo sem comer porque é para o médico, não sente nada. É dizer jejum. Sim ou não? É porque tem um poder espiritual para quebrantar a tua dureza de coração. Jejua mais, para uma mudança na tua vida, para você ouvir o que é que Deus quer. Então eu não vou me deter nisso. Se quiser ouvir o que tem mais nesses versículos, você vai assistir a palavra. E vou lá para o primeiro pulso. O cara ficou lá. Deus fez o homem ficar riquíssimo numa terra seca, meus irmãos, porque ele foi obediente. Prosperou o homem, ficou riquíssimo por causa da obediência. Diga: obediência é tudo. No versículo 13 diz: enriqueceu-se o homem, prosperou, ficou riquíssimo, possuía ovelhas, grande número de servos, de maneira que os filisteus lhe tinham inveja. Versículo 14. E por causa da prosperidade, do crescimento de Isaac, os filisteus ficaram com inveja. Então, nós não vamos deixar esse homem continuar enriquecendo. Nós vamos entulhar os poços. Meu Deus. Olha, quando o diabo sabe que você está determinado em mudar de vida, ele vai fazer de tudo para te paralisar. Essa é a realidade. Você gostando ou não. Marcos está até dizendo: olha, quando a gente tem uma grande vitória, por exemplo, um acampe como esse, poderoso, meus irmãos, se preparam, porque é uma guerra. E a gente sabe que o inimigo fica furioso, querendo nos atingir. Só que a gente tem que ter o quê? Sensibilidade espiritual. A gente precisa ter prudência, ficar vigiando, atento. Porque a gente, às vezes, depois de uma grande vitória, a gente é atingido e a gente não está percebendo que é uma guerra espiritual. E é uma guerra. O diabo quer te pegar, te paralisar de qualquer jeito, porque você decidiu avançar. Então, ele obedeceu, ficou em Gerar. E que cidade é essa? A cidade dos inimigos. É a cidade dos filisteus, Gerar. Aí Deus diz: fica aqui, na terra dos inimigos, que eu vou te fazer prosperar nessa terra. E ele semeou, e naquele mesmo ano colheu 100 vezes mais. A Bíblia diz, no versículo 12: semeou Isaac naquela terra, e no mesmo ano. Olha a obediência, como traz mudança de vida. Meu Deus! Ele obedeceu. Parece uma loucura ficar numa terra seca. Ele obedeceu. E aí os inimigos ficaram muito chateados. Chegou o rei dos filisteus, falou com ele: olha, não dá para você ficar na nossa terra não. Tu já enriqueceu, tu estás mais poderoso, tu vai ter que sair daqui. Mas Deus não tinha mandado ele sair. Então ele saiu da cidade e foi morar no vale de Gerar. Naquele buraco ninguém fez questão dele ir. Ele foi para o buraco, o vale. Só que aí o cara era muito determinado. Olha, gente, o segredo para você romper com você mesmo, com as suas picuinhas, e crescer, e deixar de ser criança birrenta, de ficar andando em círculo na sua vida, é um posicionamento em buscar ouvir a voz de Deus.
E aquele homem lá no vale de Gerar prosperou no vale. Meu Deus, como é que pode? Como é que pode num vale? Pois é. Ele foi ouvindo a voz do Senhor. E o Senhor falou para ele: ei, cava os poços. Teu pai cavou poço. É tua herança, o poço. Os inimigos entulharam. Vai lá, desentulha. Tira os entulhos que o inimigo colocou. E ele então tomou a decisão de abrir o poço que era a herança dele. Gente, olha, crescer é herança nossa. Romper com limites, com mágoa, romper com picuinha, é a vontade de Deus. Alarga a tua tenda, estenda-se o espaço da tua habitação, não impeças, não fica apegado à ruindade. Deixe disso, homem. Deixe disso, mulher. Se apegue a mim, a minha bondade. E ele então, lá no vale de Gerar, ele foi então abrir um poço. Verso 20. Os outros versículos eu li no passado, versículo por versículo. Vamos para o versículo 20, eu li também. Falei sobre o primeiro poço. Vou começar do segundo, mas vou falar um pouquinho sobre esse primeiro poço. Ezeque. Mas os pastores de Gerar contenderam com os pastores de Isaac, dizendo: mas cara, ele foi para o buraco lá para o vale e ele encontrou água nessa seca. Ei, essa água é nossa. Desceram lá para o vale. Essa água é nossa. Pode parar com isso. É nossa. Mesmo você não vale, é nossa. E não era deles. Quem tinha cavado era o pai dele, de Isaac. Os pastores de Gerar contenderam com os pastores de Isaac, dizendo: esta água é nossa. Por isso chamou o nome de Ezeque, porque contenderam com ele. A palavra Ezeque significa contenda, como eu falei domingo passado. Sabe? O inimigo, ele quer tomar posse daquilo que é tua herança. Ele vai te dizer: não, você não vai avançar não. Pode voltar a ser criança e a ter picuinha. Tu está perdoando, não é para tu perdoar não. Eu vou fazer alguém te machucar mais ainda, para tu ficar mais rancorosa e mais rancoroso. Essa água é nossa. Você não vai crescer não. Você não vai experimentar coisas novas não. Você vai ser uma pessoa que eu vou manipular. Você vai viver andando em círculo. Não é sério isso, irmãos? Era herança de Isaac. Mas o inimigo disse: é nossa. Sabe o que Isaac fez? Fique. Não vou brigar por isso não. Fique. Mas graças a Deus que ele não era acomodado. Porque tem gente que diz: tá inimigo. Não é não para eu crescer não. Eu recebi uma cara feia de alguém. Pode estar certo, vou ficar aqui acomodado mesmo. E não faz mais nada. Ele não vou brigar por isso não. Fica com esse poço. Mas ele foi atrás de outro poço. Sabe, irmãos, você tem que ser mais guerreiro pelas coisas de Deus, pelas coisas espirituais, pelo avanço da sua vida. Quem está aqui? Lógico que tem pessoas que estão tão acomodadas que precisam também de um romper na vida natural. Precisa continuar os estudos, precisa ter um bom emprego. Mas como o pastor Max falou aqui, tem gente que só vive para ganhar dinheiro, vai morrer. Todo mundo morre, irmãos. E tu vai deixar tua herança. A minha pergunta é: o que é que tu vai levar para Deus? Diante de Deus, tu vai apresentar o que para Ele? Você que nasceu de novo. Jesus disse: ide e façam discípulos, se envolva na obra de Deus, trabalhe para Deus, se importe com alguém, evangelize alguém. Sábado nós vamos estar aqui com o culto das mulheres. Qual é o propósito? Ganhar nossas amigas para Jesus, ver mulheres transformadas. Então faça a sua parte. Dia 26 é os homens, vai ter o que? O churrasco. Gente, o churrasco é apenas estratégia de evangelismo. Tem gente que não vem para a igreja, vai para o churrasco com os amigos. Então você precisa se levantar. Eu vou batalhar, vou jejuar pelos meus amigos e eu vou levar. Sabe, você tem que ser uma pessoa posicionada. Isaac, ele entregou, não quis contenda. Mas sabe de uma coisa? No próximo poço, eu falei desse poço aqui, Ezeque, não vou repetir. Você assista lá a palavra no YouTube. Falei sobre Ezeque. Ele entregou. Então ele, graças a Deus, não era um homem passivo, preguiçoso.
Ele era um homem que ouvia Deus. Depois eu vou cavar outro poço. E ele cavou. O segundo poço está no versículo 21. Então cavaram outro poço. E também por causa desse contenderam. Por isso recebeu o nome de Sitna. Gente, não te engana. Quanto mais você entrega o teu lugar em Deus e cede ao que o inimigo te sugere, mas você agrada o inimigo e não cresce. Ele entregou o poço, porque ele não queria contenda, mas ele foi cavar outro poço, achando Isaac que os inimigos não iam contender pelo outro posicionamento. Irmãos, toda vez que você se levantar, sempre vai haver contenda, confusão, situações. O inimigo usa circunstâncias, usa pessoas, usa tristezas, usa só para você desanimar e não querer crescer, se acomodar. Ele não vai paralisar porque você, eu não vou mais querer discipular ninguém não, porque eu estou chateado com o meu líder de célula. Que feio. Tu está chateado com alguém, chama a pessoa para conversar. Foi isso que Jesus ensinou. Tem algum problema entre você e seu irmão? Mateus 18, versículo 15. Pratica. Chame seu irmão e tenha uma conversa entre ele e você só. E pare de ser criança. Quem está aqui? Eu vou sair da igreja. Estou muito chateado. Sabe, irmãos? Está na hora da gente avançar. E ele então abriu Sitna. Cavou outro poço. Sabe o que significa Sitna? Ezeque significa contenda. Houve briga, tu não vai não. Tomar água nova, experimentar coisas novas, ter posturas novas. Você, não, tu vai permanecer aqui. Ele não vai querer que você experimente o inimigo. Então ele vem com contenda. Onde tem contenda, tem demônio. Onde tem confusão, tem carne velha agindo. Sim ou não, irmãos? Então, abra mão da sua carne velha. Crucifica e vence a você mesmo. Porque vai vir sempre contenda. Aí, ele foi para o segundo poço, Sitna. Sitna significa inimizade, acusação. Então, quando o diabo, ele não consegue te paralisar por causa de contenda, então ele vem então com inimizade, com acusação. Sitna. Isaac estava cavando outro poço. Lá no vale. Isaac, eu vou mudar, eu vou crescer, eu vou avançar, mesmo estando nessas circunstâncias não favoráveis. Eu estou em um vale. Mesmo se eu não sinto nada, eu vou continuar fazendo meu devocional. Eu não estou me arrepiando, nem chorando. Deus, eu estou aqui. Eu permaneço sem vontade, mas eu permaneço. Amém, irmãos? Então vem outro inimigo. Outra estratégia. Inimizade, acusação. É outra forma do inimigo paralisar. A segunda estratégia não é mais apenas contendas e brigas. Agora é ofensa. Palavras que magoam. Gente, eu já vi gente abrindo mão do ministério, do chamado, de ser discipulador, de ser líder de célula, porque foi ofendido. Eu já vi gente saindo até da igreja porque foi ofendido. O que se faz com ofensa? Se perdoa, irmãos. Tem que parar de ficar remoendo. Tem gente que é ótimo para falar pelas costas. Falso que só misericórdia. Mas não foi assim que Jesus nos ensina. Está ofendido? Mateus 18:15. Chama teu irmão e conversa com teu irmão. Mas já conversei, pastora, mas continua ofendido. Então você vai lutar pela sua cura, abençoando a pessoa que te ofendeu. Sabe como é que tira a ofensa do coração, mágoa, ressentimento? Abençoando os inimigos todos os dias. Eu abençoo fulano, está liberado, eu perdoo. Não vou falar mais desse assunto. Quando eu orar, eu só abençoo. Ore pelos seus inimigos. Abençoe aqueles que te perseguem e que te feriram.
Não fique falando mal da pessoa. Apenas ore e abençoe. Libera, libera, libera. Até que teu coração esteja limpo. Quem está aqui? Então você precisa vigiar. Porque ofensa, ficar ofendido, ofender é pecado. Mas ficar ofendido também é pecado. Limpe seu coração. Lute pela sua libertação. E pare de dar lugar à sua carne. Porque Jesus diz, a carne para nada presta. Quem está aqui? Então Sitna foi o outro poço que Isaac mandou os servos abrirem. Mas teve contenda de novo. E agora era com inimizade. O inimigo, ele vai se opor ao teu crescimento. E ele vai usar pessoas para ferir você. Às vezes é seu esposo. Às vezes é você que fere seu cônjuge. Às vezes é um filho que fala uma palavra e te fere. Às vezes é alguém do trabalho. O inimigo sabe como paralisar o teu crescimento. Portanto, vigia e não dá lugar à carne. Tem um amém aí? Pelo amor de Deus. Vai crescendo, crescendo, daqui a pouco retrocede tudo de novo. Sitna. E eu quero falar para você. Eu não estou pregando especificamente para uma pessoa aqui. A pastora está sabendo da minha vida. Eu já estava com essa palavra preparada desde julho. Então não foi para você, foi para nós. Essa palavra é para mim e para você. Não é para uma pessoa específica. Para nós avançarmos, destruirmos o maior inimigo que existe, a nossa carne. Termos posturas diferentes. Então o inimigo vai fazer de tudo para te paralisar, para te impedir de avançar. Vai usar pessoas para falar de você, situações que te ferem, acusações, confusão. Mas é você que tem que proteger o seu coração de tudo o que se deve cuidar, proteger. Protege o teu coração. Somos nós que temos que liberar perdão. Mas pastora, fulano de tal me feriu, já perdi as contas. Aí Jesus te disse, perdoe 70 vezes 7 por dia. Quem tem que ter um coração puro sou eu e é você. Nós temos que ter cuidado do nosso coração e vigiar. Então, cuide do teu coração. Os inimigos, irmãos, olha, tem um livro que eu quero te aconselhar a ler. Neemias. Pensa num homem posicionado e focado naquilo que ele ouviu Deus falar com ele. Foi tanto da pressão para aquele homem parar de servir a Deus, de crescer, de fazer a vontade de Deus. Mas ele era focado em Neemias. Aqui em Neemias 6:6, eu coloquei aqui. Fala sobre esse tempo que ele estava debaixo de pressão do inimigo. Os inimigos se levantaram para acusá-lo. Falsas palavras. E usaram cartas para escrever. Neemias 6:6. A carta dizia: olha, Neemias, está circulando um boato no povo. E Gesem, meu amigo, diz que é verdade. Dizem que você e os judeus planejam uma revolta contra o rei. E por isso estão reconstruindo o muro aqui de Jerusalém. Também estão dizendo que você está prestes a se tornar o novo rei dos judeus. Mas Neemias não se deixou intimidar pelas calúnias. Ele não deu atenção. Olha o versículo 9. Neemias 6:9. Parabéns, viu? Está focado aí. O que todos eles queriam era nos amedrontar, Neemias disse. O inimigo estava querendo que eu paralisasse. Para perguntar, quem falou? Para eu ir atrás, para saber. Não tem gente que é assim? Quem falou? Quem falou não me interessa. Pode falar de mim o que quiser. Não é verdade, ponto final e pronto. Fico na minha posição. Eu lá tenho tempo para ir atrás de fofoca. Povo, aplauda bem forte. Pare com isso. Tô nem aí.
Neemias disse: o que todos eles queriam era nos amedrontar. Eles diziam: ele vai parar o que está fazendo, ele vai parar de servir a Deus, vai dar lugar ao que estão dizendo sobre ele, vai paralisar. Eles diziam: as mãos deles largaram a obra e ela não será concluída. Agora, pois, ó Deus, fortalece as minhas mãos. Nós também não devemos dar ouvidos, assim como Neemias. Vai ler Neemias e imite as posturas dele. Se você quer tempo de alargamento, experimentar coisas novas de Deus, experimentar o cumprimento das promessas, você precisa ser focado no que Deus está falando sobre você, não no que o inimigo diz sobre você. Deixa Deus mudar os seus pensamentos. Quem quer uma mudança de pensamento? Eu estou enfrentando muitas guerras na minha mente, porque eu tomei uma posição. Eu não quero saber mais do que eu penso sobre mim. O que é que o Senhor pensa? Eu quero os seus pensamentos. Eu não quero ser a mesma pessoa. Quem está aqui ligada? Estou numa guerra, porque eu quero experimentar o alargamento de Deus. Quem quer experimentar o alargamento de Deus? Mude seus pensamentos. Então, lutaram pelo poço, e ele entregou o poço. Fique, pode cair no poço. Sitna. Ainda bem que Isaac não era acomodado. Ele foi para o terceiro poço. Neemias não. Nem vem que não tem violão. Vou terminar a obra, porque eu sei o que Deus disse para eu fazer. Ele mandou fazer um muro e eu não vou parar. Mas Isaac não queria. Fica aqui, mas eu vou cavar outro. Pelo menos ele estava cavando. Ele estava buscando Deus. Eu quero uma mudança. Ele não existiu. Ele não desistiu. Neemias permaneceu na posição que Deus mandou. Isaac entregou Ezeque, entregou Sitna, mas chegou Reobote. Olha, só vem Reobote para gente posicionada. Só chega Reobote para pessoas focadas em fazer a vontade de Deus e não dar lugar à carne. Só vem Reobote para a gente que está em crise. Vou ouvir o que Deus tem para mim, para esse novo tempo. Ele ouve a estratégia do Senhor e coloca em prática. 22. Portanto, partindo dali, cavou ainda outro poço. E como por esse não contenderam, chamou-lhe Reobote. Eu fui perguntar hoje de manhã a Deus: oxi, e por que não contenderam por Reobote? Por quê? Olha porque foi. Porque agora nos deu lugar o Senhor e prosperaremos na terra. Sabe, Reobote significa lugar amplo, largo, espaçoso, poço do alargamento. É um tempo de crescer, de experimentar água com abundância, viver coisas que nunca vivemos, ter os pensamentos de Deus dentro de nós com os pensamentos ajustados, assim como Deus ajustou os pensamentos de Neemias. Neemias não estava se vendo como Deus estava vendo. O que estás vendo, Neemias? Eu vejo você um profeta. Não, Deus, não me diga isso. Eu não sou um profeta. Eu não sei nem falar. Eu não passo de uma criança. Por isso que os teus pensamentos te limitam. Você é o que você pensa que você é. Jeremias não tinha sido um grande profeta, até que ele foi alinhado nos pensamentos. Porque os pensamentos nos limitam, irmãos. Quem está aqui, irmãos? Quando Deus diz: eu vejo você como profeta, Jeremias, mas eu sou uma criança. Por isso que ele reagia como ele reagia. Mas Deus tocou nele. E Deus perguntou: o que tu estás vendo agora? Senhor, eu estou vendo uma vara de amendoeira. Viste bem, porque eu estou vendo o que você está vendo. Precisamos deixar Deus alinhar a nossa mentalidade, a nossa forma da gente se ver, de ver o Senhor, para a gente experimentar Reobote. Deixa Deus tirar esses limites da tua visão interior. Deus pôs-me alinho. Jeremias foi alinhado e ele se tornou o profeta Jeremias.
Ele experimentou o rebote porque ele foi um homem de perseverança. O inimigo quer que você desista, de insistir em crescer. Deus falou para mim, escreva isso. O inimigo, ele insiste, ele quer que você desista de insistir em crescer. Já ouviu frases assim? Ó, pastora, toda vez que eu decido crescer, acontece alguma coisa. E aí eu fico chateado, eu me magoo, então eu me desanimo. Já ouviu alguém falar assim? Eu decidi, agora eu vou crescer. Veio um irmão, veio uma situação, e você acha quem é que está fazendo isso contigo para te paralisar? É o irmão? Não, a Bíblia diz que a nossa luta não é contra carne e sangue. Teus inimigos não são pessoas de carne e sangue. Teus inimigos são espirituais. Lute as guerras espirituais com as armas espirituais. Jejum, oração, perseverança. Eu vou avançar. Eu vou mudar sim. Eu vou crescer sim. É o sangue dando pela canela. É pensamentos querendo te paralisar. Tu não presta para nada mesmo não. Aí, tua postura. Tu não muda não. É o diabo na tua mente. É verdade, eu não mudo não. Tem jeito não para mim. Meu Deus. É o cão te dizendo isso e tu, Satanás, eu vou mudar. Eu tenho o Espírito Santo. Eu vou crescer. Eu vou avançar. Eu sou filho de Deus. Aplauda ao Senhor. Que guerra. Que guerra. Eu presto não mesmo. Eu não presto. Quem não presta é o cão. Você é filho de Deus, você presta sim. Vai gastar tempo com a palavra, vai se encher de Deus. Tire as mentiras do diabo. Deus vai mudar a minha mente. Eu sou quem Deus diz que eu sou. Eu posso mudar a minha forma de falar. Eu posso ser mais carinhoso. Eu posso ser educado. Eu posso sim fazer o que Deus me manda. Ele me capacita. Eu posso ser transformado sim. Então não deixe mais o inimigo te paralisar. Tá difícil? Se levanta. Vai gastar tempo, ler 10 capítulos, 20 capítulos. Teve um dia que eu li 60 capítulos da Bíblia. Tu quer crescer? Muda de postura. Para de se colocar como vítima. Ninguém me ama. Pelo amor de Deus. Vai trancar no teu quarto, pega a Bíblia. Fale comigo, Deus. Seja focado como Neemias. Então Isaac, ele não contendeu, entregou o poço. Ezequiel, Sidna, mas ele continuou perseverando. E por causa da perseverança, em não retroceder, em não voltar atrás, eu vou experimentar o que Deus tem para a minha vida. Eu vou experimentar as promessas. Eu vou crescer. Ele encontrou Reobote. Chegou o tempo do alargamento para Isaac. E por Reobote os inimigos não contenderam. Sabe por quê? Porque Deus deu um lugar para Isaac prosperar. Eu fiquei muito impressionada com essa frase aí. Deus deu a ele, porque agora nos deu lugar o Senhor. Sabe quando uma pessoa ela persevera na fidelidade, na obediência? Olha, escuta essa. Deus vai fazer chegar o alargamento dele. As portas vão se abrir, milagres vão acontecer, vai chegar na tua vida. Persevera. Não se entrega à tristeza, à opressão. Se levanta com as armas espirituais. Eu vou vencer. Checa, talabababa, checa. Parece um doido dentro de casa, mas você vai perseverar. Vai chegar Reobote na sua vida. Vai chegar as respostas de Deus. Ele confiou e ele perseverou. E chegou Reobote. E por esse os inimigos não ousaram contender. Porque Deus disse, sou eu que estou fazendo. E quando Deus decide abençoar uma pessoa e mudar a história de uma pessoa, até o inimigo serve. Se lembra de Mardoqueu? O primo de Esther? Chegou o tempo de Reobote para ele. O rei teve insônia, mandaram chamar. Não, o rei teve insônia. Traga aí uma pessoa aqui, o cronista, para eu ler. E foram ler. Teve um homem que
que impediu o Senhor de morrer, não foi? Quem é Mardoqueu? Foi que fizeram para ele? Nada. Aí na hora chegou o inimigo de Mardoqueu. Aí veio o conselheiro do rei. Olha, meu querido, me diga aí, o que o rei deve fazer para uma pessoa que o rei deseja abençoar? Vossa Majestade, coloque essa pessoa no cavalo real, a coroa real, o anel real, e sai pela praça. Assim se faz a um homem que o rei deseja abençoar. Pois faça isso ao judeu Mardoqueu. E ele teve que servir aquele homem de Deus. Sabe, irmãos, quando você é fiel ao Senhor, no tempo de crise, você persevera, chega o tempo da bênção do Senhor na sua vida, da sua colheita ser grande. Eu vou terminar com esse versículo, Gálatas 6:9. Não nos cansemos de fazer o bem. Ei, não se cansa de ser fiel, não se cansa de buscar o Senhor, não se cansa de perdoar as pessoas, não se canse de se humilhar, não se canse de abençoar, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Fique em pé, vamos orar. Pai, eu quero colocar nossas vidas diante de Ti. Comece a orar pelo seu posto do alargamento. Reobote para você, meu irmão. Reobote aqui para o CCA. Tempo de alargamento. Mas exige de você perseverança, esforço. Você não vai dar lugar ao inimigo. Você vai dizer: Deus, alinhe os meus pensamentos. Eu quero pensar o que o Senhor está pensando. Eu quero avançar na minha vida espiritual. Quero chamar o pastor Marco para estar orando comigo antes de a gente encerrar. Coloque a mão sobre a sua cabeça. Espírito Santo, venha nessa hora. Quantas guerras para você não romper. Quantas lutas da sua mente. O campo da batalha é na mente, mas você vai se posicionar. Pois Deus, eu me sinto limitado, pois eu vou avançar com esse limite na minha vida. Mas eu vou avançar. O inimigo não vai roubar as promessas. Eu posso ter um limite na minha vida, mas eu vou avançar. Comece a orar em línguas aí, pela sua vida cheia. Eu oro nessa manhã. Eu oro por um Reobote. Eu sei que você tem travado lutas terríveis. O inimigo querendo te paralisar nos teus pensamentos. Porque assim tem sido comigo. Mas eu vou permanecer nesse lugar de fidelidade, de obediência, de ouvir. Deus, eu não vou largar o Senhor, como Jacó te disse, enquanto o Senhor não me abençoar. Eu quero ouvir a voz do Senhor. Se você está necessitado de ter um rompimento da sua vida e você quiser receber a oração, vem aqui na frente que nós vamos orar por você. Pastor Marco vai estar encerrando o culto com a bênção apostólica, mas nós vamos orar por você que está precisando de Reobote na sua vida, de um alargamento. Deus, eu não quero paralisar a minha vida. Eu quero experimentar o cumprimento das suas promessas. E o Senhor disse a Isaac, e eu não posso deixar de ler, quando o Senhor deu Reobote para Isaac, o Senhor apareceu para ele no versículo 23. Dali subiu para Berseba. Na mesma noite lhe apareceu o Senhor e disse: eu sou o Deus de Abraão, teu pai. Não temas, porque eu sou contigo. Abençoar-te-ei e multiplicarei a tua descendência por amor de Abraão, meu servo. Então levantou ali um altar e, tendo invocado o nome do Senhor, armou a sua tenda. E os servos de Isaac abriram ali o poço. Quero te falar, o Senhor é contigo, não tenha medo. Você está guerreando as guerras do Senhor. Você vai romper com Ezequiel, com Sitna. Vai chegar Reobote na sua vida. Se você permanecer apegado à voz de Deus, apegado às palavras que o Senhor tem te falado. Se você não ceder para o inimigo, retrocedendo, ficando magoado, mas você dizer: Deus, eu não vou dar lugar à minha carne, eu não vou dar lugar às minhas emoções. O Senhor me deu uma palavra, pois eu vou permanecer nessa palavra. Senhor, Tu és o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Tu és o Deus do alargamento. O Senhor não mudou. O Senhor é o mesmo ontem, hoje e amanhã.
nós estamos aqui, Senhor, posicionados diante de Ti, dizendo assim como o Senhor foi com Isaac, em tempo de escassez e de seca, mas o Senhor abriu poços, a água brotou. O Senhor está aqui hoje, em favor dos seus filhos e filhas, que precisam de alargamento. Nós temos enfrentado guerras, nós temos enfrentado, Senhor, a inveja, o ciúme, a contenda, as acusações. Senhor, temos enfrentado Ezeque e Sitna, mas nós estamos aqui hoje pedindo: leva-nos a Reobote. Levante suas mãos aos céus, peça ao Senhor: eu quero, Senhor, Reobote. Eu quero Reobote. Eu quero alargamento. Oh, como o Senhor disse no Salmo 18: livrou-me do inimigo, dos que me aborreciam, dos que eram mais poderosos do que eu. Trouxe-me para um lugar espaçoso.